Há aproximadamente 13 mil anos, houve um grande cataclismo na Terra que provavelmente causou uma excursão magnética. Pode ter sido iniciada com o impacto de um cometa, chamado de Clovis pela ciência, e atingiu com grande força a América, extinguindo muitas espécies da face da Terra. Contudo, ao se contar a história da humanidade, essa ocorrência catastrófica é absolutamente ignorada. Entenda melhor esse equívoco bizarro a seguir. Bicho, dá uma olhada na tela aqui. São espécies aqui, espécies grandes que foram extintas só aqui na América do Sul. Há alguns dados que dizem que aqui só tem mamíferos, né? Mas há alguns dados que dizem que milhões de espécies foram extintas. Mas quando? Na época dos dinossauros? Há bilhões de anos? Há milhões de anos? Não. Há 12 mil anos. Há 12 mil anos, na América do Sul, existia elefante, existia a preguiça gigante, existia um tipo de camelídeo no Nordeste, existia cavalo no Amapá, existia o tigre dente de sabre, existia um hipopótamo, existia urso, tudo aqui, só aqui, ó, nessa região norte da América do Sul. Elefante na América do Sul, Emílio. Isso aqui, essa gravura eu retirei de um livro de taxonomia. Até o Flávio mandou para mim, que ele é taxonomista, né? Pelo Museu Nacional. Ele mandou para mim esses dados, eu fiquei realmente espantado, mas é demonstrado largamente que diversas espécies foram extintas, porque o grande cataclismo que aconteceu de 13 a 12 mil anos atrás foi realmente grande, gigantesco, e ficou na memória dos povos. É por isso que milhares de povos antigos falam de um tal de dilúvio. No mundo inteiro é falado sobre isso. Bom, mas qual que é o equívoco aqui, gente? Quando eles contam a história, eles contam a pré-história como se o planeta, o sistema solar, a galáxia, o universo dele fosse estático, né? Um ambiente estático, onde nada acontece. A única coisa que acontece é a evolução humana. E isso é um erro absurdo. Porque provavelmente, para ter se extinguido tantas espécies, houve uma grande modificação na Terra, no ambiente. Uma grande modificação. Não foi pequena, gente. Foi uma grande modificação. O Smithsonian, como sempre, chegou a fazer a tese estapafúrdia, essa tese louca, maluca, né, esquizofrênica, de que o que fez tantos animais na América serem extintos foi a chegada dos humanos pelo Estreito de Bering. Quer dizer, como se tivesse populações gigantescas de humanos chegando e matando todos os animais. Você vê, esse pensamento é tão maluco, esse pensamento hoje em dia que está ligado muito ao aquecimento global, né, de que o ser humano, ele que modifica o ambiente da Terra, ele que faz as espécies existirem, a culpa é toda dos humanos, que ele chegou a esse ponto de, assim, punhadinho de pessoas com lanças extinguiram todo esse mundaréu de animal aqui na América. Mas é claro que eu só estou dizendo assim, algumas teses estapafúrdias que até 20, 30 anos atrás o Smithsonian falava disso como se fosse assim a verdade universal. Hoje em dia isso é ridículo. Hoje é ridículo já. Hoje tem a tese, a hipótese do cometa Clovis, que teve um impacto do cometa Clovis, porque assim, a América que sentiu mais, né? E para mim o que aconteceu teve um impacto, causou uma excursão magnética e teve um cataclismo gigantesco. Nós estávamos num aquecimento global aí, cíclico na Terra, que era o fim da Era do Gelo. De repente a Terra esfriou
15 graus a temperatura, do nada, e houve uma extinção em massa, que é chamado de Dryas recente. Por 1000 e tantos anos a Terra esfriou muito e depois aqueceu de novo. Então foi assim uma loucura. Isso que se sabe. Para vocês terem uma ideia, o índice de CO2 na atmosfera nessa época era o mesmo de hoje em dia, quase. Ok? Então, como que você vai analisar a nossa pré-história, paleolítico, e neolítico, e mesolítico, e não sei o que, lítico, sem fazer uma análise do grande cataclismo? Como que nós passamos por isso, a nossa espécie? Como que a nossa espécie sobreviveu a isso? Como isso não estaria na história dos povos? É claro que está na história dos povos. É claro que está. Mas não pode considerar exatamente pelo ódio ao cristianismo das academias. Não se pode falar de Bíblia por lá. Então, como na Bíblia está descrito um grande cataclismo feito pelo dilúvio, não se pode falar dessa questão. Mas ela aconteceu, os antigos falam dela. Os sumérios falam do dilúvio. E, como o Alex Silva está falando, foram vários dilúvios. Porque nós tivemos excursões magnéticas de 12 mil anos, uma seguida da outra. Eu mostrei, assistam a live aqui do grande cataclismo. E existiu uma outra humanidade, mas isso não é levado em consideração. O que é levado em consideração é um ambiente estático, onde o ser humano evolui. E aí que nós temos esse erro. É um erro de análise, é um erro estrutural de análise. Então o grande cataclismo evidencia o quê? Evidencia que essa forma de contar a história, paleolítico, mesolítico, neolítico, e assim, o ser humano deixar de ser nômade exatamente na época do cataclismo e não se fazer uma análise abrangente sobre como superamos o cataclismo, buscando dentro dos mitos entender como superamos isso, é o grande erro da história. Você conhece essas representações de antigos astronautas? Desenhos que estão em um sítio arqueológico chamado Val Camonica, na Itália? E os crânios alongados do Peru e Bolívia? Já leu sobre a possibilidade do reino de Ofir ser no Brasil? Todos esses assuntos são abordados na revista Enigmas. Se você quer saber mais sobre a verdadeira história da humanidade, acesse agora lojaenigmas.com.br, link na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, comente e se inscreva no canal, ativando o sino de notificações.